E aí, molecadinha que me assiste, primeiramente um forte abraço, um cheiro amasso, diretamente aqui da 011, rapaziada, o Aldino novamente, cê tá ligado, ó, cabelinho naquele speak, mudei o visual, então você curtiu o visual, deixa aquele like, certo? E se você já gostou desse vídeo, que a gente vai falar de um filósofo polêmico, é sério, esse daqui é o filósofo de longe o mais polêmico, porque eu vou te explicar o porquê o rolê desse cara, ele é meio diferenciado das ideias, mas muito sábio, muito sábio. Então nós vamos falar sobre Diógenes de Sinope, certo? O cachorro louco, estilo, entendeu? O cara que fundou o estilo cachorro vida louca, parte 1, 2 e 3, inédito, tá ligado? Então já deixa aquele seu like, certo? Pesado para fortalecer nós. Comenta aqui embaixo sem dar aquela engajada pra nós, engajar aí o vídeo, certo? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo pros seus amigos, pra todo mundo ficar sabendo, certo? Que nem todo filósofo era aqueles engravatados, professor, isso, aquilo outro, não. Tem um filósofo muito louco. Se você acha que Merlin Manson ou Didi Allen eram os caras mais loucos da história, fica vendo que esse maluco vai te surpreender. E atenção, você que é membro, se você é membro do canal, já vai lá na aba do canal, certo? Tem um post exclusivo pra vocês, pra você participar do nosso grupo do Telegram, já tá postado lá, certo? Só você entrar no link e compartilhar com nós, pra você compartilhar os seus livros, seus pensamentos. Eu tô lá pra gente mandar umas mensagens, trocar umas ideias diárias aí, certo? Aquele debate pra fortalecer, certo? O seu dia a dia. Então vem com nós. Se você não é membro, clica aqui embaixo pra você ser membro, certo? Custa só R$7 por mês e você vai estar ajudando muito o canal, vai estar ajudando muito. Conto com a sua ajuda, você que puder dessa fortalecida e vir participar com nós do grupo do Telegram. Mas então vamos falar um pouco sobre o Diógenes, o porquê que ele era cínico, o porquê que ele era o filósofo estilo cachorro vida louco, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? E todas as tretas do Diógenes, né? A gente vai explicar um pouco da vida do Diógenes e a filosofia e a corrente filosófica com qual ele fazia parte. Ele fazia parte da vertente filosófica que a gente chama de cinismo, que nada mais é do que um termo que vem de kinos, que era cachorro em grego, né? E não tem nada a ver com o cinismo, o cínico que a gente usa hoje de xingamento, de uma forma pejorativa, de uma forma, ô, você é mó cínico, parceiro, tá tirando, sei que, tá ligado? Quando você chama aquele seu parceiro de cínico, que ele se faz o sonso, que ele tenta desbaratinar, que ele fala assim, ah, não fiz isso, ah, isso, aquilo, outro, ou que ele não tem vergonha na cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para você entender o estilo de vida do Diógenes, a gente tem que antes entender a corrente filosófica dele. Como eu já falei, o cínico, esse termo vem do grego kinos, que era cachorro. Posso estar até pronunciando o grego errado, né? Porque, afinal de contas, eu não falo grego, né? Mas vem desse termo cachorro. E quem funda a escola, quem funda essa vertente filosófica do cinismo, foi, na verdade, um aluno de Sócrates, ou seja, ele era colega de classe, estava ali do lado de Platão na Ágora, certo? Do lado da discussão do Sócrates, que se chama Antístenes. É alguma coisa assim, né? Eu acredito que é Antístenes. Esses nomes de grego é tudo errado. Então tudo é difícil. Antístenes, ele foi aluno de Sócrates e professor de Diógenes. Quando ele fundou o cinismo, certo? Ele estava ali buscando a virtude do ser humano. Ele dizia que a virtude é a verdadeira essência do ser humano. Não o consumismo, não o prazer, não a coisa artificial da sociedade, certo? Não o consumismo, não o prazer em si. Isso não é a essência do ser humano, isso não é o que o ser humano é de verdade. Ele diz que a virtude, essa sim, é a real natureza do ser humano, essa é a essência do ser humano. A virtude para os cínicos era o que fazia a nossa essência, a busca pela eudaimonia. Mesma coisa com Aristóteles, a boa vida, a vida que vale a pena ser vivida, certo? E a vida que vale a pena ser vivida para os cínicos não tem nada a ver com a vida consumista, com a vida em sociedade capitalista, uma vida de prazeres. Ele dizia que isso afastava a gente da nossa essência, isso afastava a gente de quem a gente realmente é. Isso são coisas que entram na nossa cabeça, esse consumismo, essa coisa que nós precisamos ter fama, precisamos ter dinheiro, precisamos ter isso, aquilo, outro. Isso nos afasta da nossa verdadeira essência, que é ser simples, que é ser autossuficiente. Essa é a chave do cinismo, é ser autossuficiente de si. E também a gente tem duas chaves na real, né? Essa autossuficiência de não precisar ser consumista, não precisar ser megalomaníaco, não precisar ser faraônico, precisar ter isso, aquilo, outro, ter muitas coisas. Tanto que eles vão levar isso ao pé da letra. Por exemplo, Diógenes morava no barril. Diógenes não tinha nada, não tinha casa, ele fazia xixi em público, cagava em público, fazia umas coisas em público que também hoje daria atentado ao pudor para ele, certo? E então ele se desvencilhava de toda essa moral hipócrita da sociedade, de todas essas coisas aí, certo?
Tanto que isso vai ter lá na frente a relação com o cachorro, do por que eles se chamavam de cachorro, porque qual que é a ligação do cachorro nisso. Mas então, focando, a virtude é a busca pela eudaimonia. E a eudaimonia não está no prazer. A eudaimonia está na autossuficiência do ser humano. Deus ser autossuficiente de mim, de não depender do dinheiro, de não depender da fama, de não depender de nada disso para eu ser feliz, para eu ser autossuficiente. E a outra parte é a prática. A filosofia dos cínicos, ela não é só teórica. Diferente do que Platão fazia, que Diógenes vai criticar muito isso, o Platão, ele pregava muito, ele escrevia muito, ele pensava muito, ele vivia no mundo das ideias, né? Só que ele não praticava, ele não colocava isso na prática, na realidade, colocava a mão na massa. Os cínicos não, eles preferiam viver a filosofia. Eles falavam que a filosofia genuína é a que é vivida, é a que Sócrates viveu. Por isso que Antíteses era aluno de Sócrates, ele via Sócrates viver a filosofia. Sócrates vivia a filosofia 24 horas, fazendo as perguntas, investigando na pura humildade, inocência, buscando em si a sabedoria, né? Tanto que o termo filosofia a gente liga muito o amor à sabedoria. Mas não só no campo das ideias, mas na prática. Sócrates fazia as coisas na prática. Ele ia, ele indagava, ele pregava. Pregava, quer dizer, ele espalhava suas ideias, ele não pregava num púlpito. Mas ele vivia. Então, essa galera, os cínicos, eles eram muito true, eles eram muito real gangsta, tá ligado? Real trap, isso mesmo. Os caras viviam aquilo. Ou seja, se eles pregavam a autossuficiência, o afastamento do prazer, o afastamento do consumismo, o afastamento de tudo isso, eles não só pensavam, eles não só concordavam com isso, mas eles colocavam em prática. Eles não viviam em casas normais, eles não tinham muitas roupas, eles tinham só uma túnica, uma coisa ou outra pra cobrir o corpo, certo? No frio, porque muitas vezes os caras ficavam pelados, faziam as necessidades em público e todo tipo de necessidade, viu? Então, a filosofia dos cínicos, ela é colocada muito em prática. Esses dois são os grandes marcos, as grandes chaves para você entender os cínicos. A virtude, que é a autossuficiência, e a prática da autossuficiência em si. O desejo de um cínico era a liberdade, mas não era uma liberdade comum, como nós pensamos, era uma liberdade total, se desprender de todos os paradigmas que a sociedade coloca em você, que você tem que consumir isso, que você tem que ter aquilo, que você tem que depender do dinheiro. A partir do momento que você depende de alguma coisa, você não é mais livre. Então, se você depende do dinheiro para você viver, a sua vida é colocada numa algema, a sua vida é colocada ali, certo? Submissa a alguma coisa. Você está abaixo daquela coisa, ou seja, os cínicos se desprendiam totalmente disso. Para eles o importante era comer, cagar, mijar, dormir e se alimentar. Tá ótimo. Não interessa se você vai dormir na sarjeta, se você vai dormir num barril, se você vai dormir onde for. Só durma. Não interessa o que você vai comer. O importante é você comer, você se alimentar. Não interessa onde você vai fazer suas necessidades. Apenas façam. Então, ele se desprendeu de toda essa moralidade social, de todos esses paradigmas, para tentar alcançar a verdadeira liberdade. E essa virtude tem um nome, se chama autarquia. Essa busca que os cínicos tinham se chamava autarquia. Dominar a si mesmo, comandar a si mesmo, governar a si mesmo. Você tem controle, você tem autocontrole sobre si mesmo. Você é desprendido de dinheiro, você é desprendido de moralidade, da moralidade da sociedade, né? Você não pode fazer isso, aquilo, outro. Não, você é autossuficiente. Os cínicos se baseavam nessa virtude, a autarquia. Então vamos falar um pouco mais sobre Diógenes, certo? Nosso personagem central aqui no nosso vídeo. Veja bem, Diógenes nasceu mais ou menos em 412 a.C., na região ali de Sinope, na Grécia. Ele foi aluno do Antístenes. Só que o que marcou o Diógenes foi que ele realmente levou o pé da letra essas coisas. Ele morava num barril, ele mijava em público, ele cagava em público, ele coisava, ele tocava em público. Ele era louco pra sociedade, né? Mas ele estava vivendo a filosofia. Ele realmente estava vivendo o real gangsta da filosofia, o verdadeiro estilo cachorro, o primeiro vida louca do mundo, certo? E é importante a gente citar o que ele tinha, né? Porque ele não tinha muitas coisas. Então, as coisas que ele tinha tinham um significado. Ele tinha um barril, que era meio que a casa dele. Ele tinha umas túnicas, né? Ele tinha uns panos, trapos que ele jogava sobre o corpo quando estava frio para ele se proteger do inverno.
ele tinha um bastão, ele tinha uma lamparina que ele usava de dia, e eu vou te explicar o porquê, e ele tinha uma trouxinha para carregar essas coisas e uma bacia, né, um negocinho aqui para ele beber água. Até que certo dia ele estava na beira do rio bebendo água, ele viu uma criança pegando água com a mão, fazendo conchinha e bebendo água assim. Ele parou e pensou, falou assim, caralho, né, mano, acho que eu tô levando coisa demais. E jogou fora aquela bacia que ele tinha. E o porquê que ele usava uma lamparina de dia, certo? Quando as pessoas perguntavam isso pra ele, ele respondia assim, dava patada, o bicho, ele dava patada. Ele falava mais ou menos assim, estou procurando um homem justo no meio de vocês, mas eu ainda não consigo achar. O bicho, ele dava patada 24 horas, e o cara, ele era... Tanto que contam também que o Diógenes, ele tinha um hábito de pedir esmola pra estátua. Ele pedia esmola para as estátuas que tinham no meio de Atenas, da Grécia lá, sabe? Aquelas estátuas de Zeus, Poseidon, pai, ele vai lá, ô, dá R$1 aí, parceiro, arruma R$1 aí pra pegar o ônibus. E quando as pessoas perguntavam para ele o porquê que ele pedia esmola para estátuas, ele respondia assim, é para eu me acostumar a não depender de ninguém e muito menos esperar ser ouvido por alguém e respondido. Digamos também que o Diógenes, ele não se batia muito com o Platão, eles eram ali meio que, tá ligado, aqueles malucos que se tromba no rolê, tá ligado, se esbarra e se xinga e tenta um sabotar o outro. Então, esse era mais ou menos o Diógenes e o Platão, tá ligado? Teve até um conto que uma certa vez, né, o Platão tava dando uma aula e o Diógenes descobriu onde era. Ele ficou sabendo onde era e falou assim, vou fuder esse Platão aí, você vai ver, eu vou encostar lá e tá fudido na minha. Aí ele chegou lá e falou assim, e aí, Platão, cadê a tampa, velho? Mentira, mentira. Ele chegou lá na aula de Platão, né? E Platão estava explicando, estava tentando dar um conceito do o que é o homem, o que é o ser humano, né? O que é um homem. E Platão foi lá e falou o seguinte, ele soltou a seguinte pérola. O homem é um bípede sem penas, ou seja, comparando com a galinha, né? E o Diógenes pegou e falou assim, puta que moleque burro, dá 0 pra ele, cara, que maluco burro do cara, maluco burro, né? Um bípede sem penas. Ele falou assim, ele é um bípede sem penas, pode ir pá. Ele meteu o pé, arrumou a galinha, não sei de onde, depenou a galinha inteira, foi de novo na aula do Platão e tacou-lhe a galinha no meio da sala. E falou pra todo mundo, eis aí o homem de Platão. Pra você ver como esse cara, ele era... O bichão, ele era debochado. O bichão, ele se trombava com ele não gostava, ele ia lá e perrecava na sua. Ele, vixi... Também teve uma certa vez que o Diógenes, né, como ele era aquele estilo mendigo, ele foi capturado por piratas, porque os caras falaram assim, foda-se, é um mendigo, vou capturar, vou vender como escravo. E durante a travessia que ele estava sendo levado para ser leiloado como escravo, ele começou a passar fome, todos os prisioneiros começaram a passar fome, não estava dando comida para ele, os piratas estavam que se foda. O Diógenes teve uma ideia brilhante. Ele chegou e chamou os caras lá pra conversar, trocar ideia, foi muito sagaz, o bicho era liso. Ele chegou e falou assim, mano, pensa comigo aqui, deixa eu te falar um bagulho, na humildade mesmo. Quando você vai vender um boi, você não engorda ele? Quando você vai vender um porco, você não engorda ele? Quando você vai vender qualquer animal, você não engorda ele? Então por que o homem, o mais nobre dos animais, vocês deixam passar fome? Você deixa ele sequinho, magrinho para perder o valor e vender por menos? Vender por menos de um boi, vender baratinho. Aí os caras falaram assim, carai, sabedoria desbalanceada desse mano aí, esse daí vai ser carão pra nós vender. Aí os piratas começaram a dar várias comidas pra eles, começaram a passar bem de bucho cheio, tranquilo, da hora legal. Aí chegaram lá pra vender o bichão como escravo, certo? Chegaram lá, pá, foi a vez do Diógenes. Aí o pirata chegou e perguntou assim, ei, mano, no que você é bom? O Diógenes, tá ligado, lisão, daquele jeito que ele é, brabão, mandrake, falou assim, ó, eu sou bom em governar os homens, eu sou bom em governar homens. Aí ele ficou assim, pá, levantou, ó, clink nem eu, assim, ficou mirando, achou um cara de dinheiro na plateia. Ele falou assim, ó, me vende pra aquele mano ali, aquele mano tem cara de quem precisa
que seja governado. Ele apontou direto pra um barão, pro maluco que tinha dinheiro pra caralho. O mano deu risada na cara do Diógenes, deu risada e falou assim, não, pode pá, gostei desse cara, gostei desse comédia, vai ser meu bobo da corte. Mentira. Mas ele simpatizou com o Diógenes, acabou realmente comprando ele, e realmente o cara era muito rico, era um grego muito rico, e quando ele começou a trocar ideia com o Diógenes, voltando, né, que agora o Diógenes era escravo dele, ele começou a trocar ideia com o Diógenes, ele descobriu que o Diógenes era simplesmente um fucking filósofo. E esse grego acabou deixando pro Diógenes a responsabilidade de criar os filhos dele, de ser professor dos filhos dele, e também de cuidar da finança das coisas ali da casa dele, certo? Aí eu fico pensando, né, mas o Diógenes era um cínico, né, os cínicos não gostam muito de luxo, essas coisas, imagina o que deu, não sei se o cara falhou ou nada. Mas enfim, não é dito como que é o final dessa história. E agora pra encerrar, talvez as duas maiores patadas da história do mundo, da história ocidental, da história do universo. As duas maiores patadas que alguém já deu numa pessoa que é teoricamente importante. Estou falando nada mais nada menos do que o crossover mais esperado do que DC e Marvel juntos. Estou falando sobre Diógenes e Alexandre o Grande. Nada mais, nada menos do que o fucking Alexandre o Grande, o primeiro cara que tentou dominar o mundo, o primeiro cara que literalmente conquistou tudo que era possível naquele tempo, todos os territórios possíveis, né? Teve uma certa vez que é a mais famosa, né, que Diógenes estava lá tomando seu banho de sol, tranquilo e calmo assim, sossegado, pá. E o Alexandre o Grande, como ele foi aluno de Aristóteles, ele era muito entusiasta da filosofia, ele já tinha ouvido falar sobre Diógenes, ele conhecia o Diógenes. Talvez não por uma boa fama, né? Mas ele conhecia o Diógenes. E ele sabia que na cidade que ele estava passando era justamente a cidade que Diógenes estava. E ele falou assim, vou atrás desse maluco, vou na bota dele, quero ver se ele é o bichão mesmo, pá. Aí o Alexandre o Grande, pá, foi atrás do Diógenes, encontrou ele tomando banho de sol. Parou brabão na frente dele assim e falou assim, ei parça, o bagulho é o seguinte, eu sou o Alexandre o Grande, eu sou o brabo, eu sou o pica das galáxias, você tá ligado que aqui eu sou o dono da porra toda, quem falou que a boca é tua, quem falou que a sabedoria é tua, eu que mando tudo aqui, certo? Então você pode me pedir o que você quiser porque eu sou o Alexandre o Grande, eu posso te dar tudo o que você quiser. O Diógenes pegou e falou assim, pode pá. Devolva o meu sol, sai na minha frente, rala peito, vai, vaza, sai, quero nada, eu quero que eu tomar meu banho de sol, quero nada de você. Os soldados do cara ficaram, esse cara quer morrer, esse cara é maluco. Alexandre o Grande literalmente falou, puta sabedoria desbalanceada. E Alexandre o Grande pagou um pau monstro pro Diógenes e realmente começou a admirá-lo por aquele gesto, né? Ele viu a simplicidade, ele viu que realmente Diógenes, ele amava mais a sabedoria do que qualquer outra coisa ali, certo? E também dizem que o Alexandre o Grande respondeu assim, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. Meio X, né? Mas enfim, contam isso. Não é canônico, né? Ninguém consegue provar isso. Mas tem alguns relatos sobre isso. E agora nós temos o top 1 das patadas, certo? Outra patada no Alexandre o Grande. Esse cara, ele não tinha noção do perigo mesmo. Mas também ele tava foda-se pra tudo. O Diógenes, certa vez, estava no confins da cidade, lá no final da cidade, nos portões, admirando, olhando, brisando numa pilha de ossos. O Alexandre o Grande estava ali pela região, passou e foi visitar ele de novo, certo? Falou assim, meu compadre, meu parceiro, entendeu? Longa data, faz tempo que eu não trombou ele, vou lá trocar uma ideia com ele, certo? Da hora. Foi lá, trombou o Diógenes, viu que ele estava lá, brisando na pilha de ossos, chegou nele e perguntou, o que você está pensando, o que você está fazendo? O Diógenes simplesmente respondeu isso aqui. Estou tentando diferenciar os ossos do seu pai e de um escravo, mas eu não consigo. Eu fico imaginando a cara do Alexandre o Grande, eu fico imaginando, será que realmente o cara não se sentiu ofendido com isso? Será que realmente o cara levou na boa? Mas ninguém sabe, né? Mas realmente, o Diógenes, ele era um filósofo tão à frente do tempo dele, que naquela época que a escravidão era uma coisa comum, que era uma coisa que até o próprio Aristóteles tenta defender, o Diógenes bateu de frente, criticou a escravidão, justamente pro imperador, pro fucking Alexandre o Grande. Ele era um filósofo abolicionista muitos anos à frente do tempo dele, certo?
Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o porquê que ele era assim? Por que ele vivia esse estilo de vida tão louco, né? E por que comparavam ele com um cachorro? Porque ele dizia uma coisa muito simples, né? O cachorro, ele é a própria essência, ele tem acesso à própria essência, ele não tem vergonha de mijar em público. O cachorro não tem vergonha de cagar em público, o cachorro não tem nem vergonha de transar em público. Então por que nós, os seres humanos, devemos ter? A gente criou um paradigma, a gente criou a privacidade, a gente criou coisas que nos afastam da nossa própria natureza, que nos afastam do nosso próprio instinto natural. E o Diógenes, ele buscava se desprender dessas coisas, certo? Então as pessoas viam ele de uma certa forma ruim, viam ele como um mendigo lunático, um mendigo muito louco, mas muito sábio também, né? Ele costumava dizer, né, que ele preferia ser comparado com um cachorro, porque o cachorro instintivamente sabe quem está com maldade com ele, ele sabe por instinto quando uma pessoa quer atacar ele, quando uma pessoa quer fazer uma maldade para ele. E o cachorro também corresponde a uma virtude importante que é a verdade. O cachorro, ele tem a lealdade para quem é leal com ele. Diferente do ser humano, que por conta do ego, por conta da vaidade, por conta dos prazeres, não consegue ver um palmo na frente da própria cara de quem quer o seu mal. Então se doa por uma coisa que ele mesmo se dá a vaidade de passar por aquilo, certo? O Diógenes, ele realmente ele era um tapa na cara da sociedade. Talvez muito extremo, mas realmente ele vivia o que ele acreditava, ele vivia a filosofia que ele pregava, certo? E é um filósofo muito polêmico, mas também muito sábio. A gente tem que pensar que, cara, um maluco que viveu antes de Cristo, defendeu o fim da escravidão, criticar a escravidão, criticar o sistema escravista da época, já era muito à frente do tempo dele, já era um pensamento muito lá na frente. Então, a gente deve respeitar, sim, o Diógenes, não tem que desfazer dele, ou dizer que ele não era um filósofo, não. Que ele era muito sábio e ele pode contribuir muito, principalmente nas nossas críticas, né, da superficialidade que a sociedade faz a gente ter, né? A gente tem costumes, a gente criou hábitos que são morais, que são éticos, que não passam de uma puta de uma invenção da sociedade para controlar e nos afastar da nossa própria natureza. Se a gente entender isso e começar a desconstruir, talvez não no nível do Diógenes, né? Que o Diógenes ele já era um pouco a mais. Mas se a gente for desconstruindo isso dentro da gente pode alcançar a nossa virtude, a nossa própria essência, certo? E espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido esse vídeo, certo? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de você deixar o seu comentário. Comente aqui o que você achou. Comente aqui o que você achou. Comente aqui se você já sabia que era o Diógenes, se você aprendeu agora. Marca a gente lá no Instagram, no Twitter, que a gente vai repostar todo mundo, certo? Muito obrigado a essa pessoa maravilhosa que assistiu até aqui, certo? Se você é membro do canal, seja companheiro nosso lá no Telegram. Se você não é, seja um membro do canal, deixa aquele joinha aí, certo? Fortalece nós. Forte abraço, cheiro a massa e até a próxima.